Diego, o que significa a multa para advogado que abandona o processo penal? E por que ela vai ser extinta? É correto abandonar o processo? Então, pessoal, vamos lá, vamos por partes. Essa multa, que está no 265 do CPP, ela diz que se o advogado abandonar o processo sem justo motivo, ele vai receber uma multa aí de 10 a 100 salários mínimos. Na prática, isso pode significar até mais de R$ 130 mil de multa para um só advogado, tá? E por que isso precisa ser extinto, pessoal? Existiu um projeto de lei que já passou na Câmara dos Deputados, já passou e foi aprovado pelo Senado e está aguardando a sanção do presidente da República. Nele, essa responsabilidade por punir o advogado que abandona o processo vai ser da OAB, vai ser funcional. Igual acontece, por exemplo, com o Ministério Público. E por que a importância disso? Aí nós vamos lá para a prática, tá? Na teoria tudo é muito bonito, mas na prática é que o bicho pega. Então, só que antes de eu continuar, já deixa o teu curtir aqui e já compartilha esse vídeo, beleza? Se inscreve no canal, vamos lá. Então, na prática, por exemplo, o advogado viu uma nulidade, ou vamos dar um exemplo mais prático, dentro do interrogatório ali do cliente, era proibido de fazer a conversa reservada antes de falar com o cliente. O juiz, por exemplo, invertia a ordem dos depoimentos de forma arbitrária, ou impede o silêncio parcial do réu, e o advogado não tem como sim surgir aquilo ali, né? De repente dizer que o interrogado não vai participar da audiência, etc. E, mais recentemente ainda, dentro do plenário do Tribunal do Júri. Vejam, pessoal, vou trazer aqui um caso prático. Existe um caso prático aí, de uma comarca pequena, próxima a Ponta Grossa, no qual eu tive acesso aos autos finos, em que o promotor de justiça, cerca de 5 a 6 dias antes do plenário, tirou uma ré de uma das celas, colocou na sala do delegado, ficou frente a frente com ela, sem a presença do seu advogado, e começou a fazer perguntas monossilábicas, daquelas que você responde sim ou não, certo? Tentando produzir provas contra um outro réu daquele processo, para tentar incriminá-lo também, né? Então essa prova chegou no dia do plenário, o que aconteceu? O juiz, a pedido da defesa, a juíza, afastou essa prova, considerou ilegal. Mas imaginem vocês que ela não considerasse, levasse isso para o plenário. E o advogado ser obrigado a ter que trabalhar no tribunal do júri com uma prova nula, absurda, que pode comprometer o seu cliente. Então, o que acontece no caso prático? Alguns escritórios de maior renome, pessoas que já têm aí um alto poder aquisitivo, como as grandes bancas de advocacia, eles abandonam o plenário, mas o juiz aplica para eles multas estratosféricas, que passam de R$ 100 mil, certo? Agora, imagina um advogado pequeno ter que suportar algo do tipo, entende? Então, o que aconteceria? Nesse caso, inclusive, o que aconteceu? A juíza afastou a prova ilícita. O que o promotor de justiça fez? Ele abandonou o plenário e isso ficou registrado em ata. Só que aí, o que aconteceu? O promotor de justiça não tem a punição de 10 a 100 salários mínimos por abandonar um processo penal, certo? Porque ele está sempre vinculado a ele. Mas ele abandonou o plenário, acabou com os trabalhos, entendeu? Tudo aquilo que foi feito, tudo que foi gasto por culpa do promotor de justiça, não aconteceu. E esse promotor de justiça foi simplesmente advertido na esfera administrativa. Veja a diferença da punição disciplinar para o promotor de justiça e para um advogado que tivesse abandonado esse plenário. E pior, existem decisões do STJ que aplicam à defensoria pública esse tipo de multa. Imagine uma ação regressiva do Estado contra um defensor público que abandonou o processo, quando na verdade ele teve um justo motivo para sair dele. Então é em razão disso que essa multa agora está prestes a ser extinta, para que o advogado não tenha que suportar nulidades absurdas no processo criminal e que, assim como o promotor de justiça, ele possa ser punido, se for o caso, pela via administrativa, pelo conselho de classe dele, a OAB, assim como é com o Ministério Público. Beleza, pessoal? Espero que tenha esclarecido mais essa dúvida aí a vocês. E mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o seu curtir se você gostou desse vídeo e compartilha aí com o pessoal que tem essa dúvida. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.